Aqui no Brasil, para você, como você já empreende aqui em termos de burocracia, você enfrentou alguma? Enfrenta ainda no dia a dia essa questão burocrática? Quando eu comecei de uma forma errada. Eu comecei informalmente. Isso eu me arrependo até hoje, porque hoje eu vejo os benefícios que eu tenho pelo fato de ter uma empresa. Né? Hoje eu tenho, por exemplo, nessa época de dificuldade, quando eu perdi vários alunos, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Eu precisei receber auxílio emergencial. Eu recebi. E foi para mim uma coisa boa, que na época eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava perdido, né? A questão do cachorro-quente ainda estava, né? Não estava ainda bem. Se eu ia mexer, eu não ia, ou se ia dar Uhum. certo, eu não ia. Então veio bem no momento certo. Outras questões também, né, que você recebe um pouco mais de auxílio, né, no sentido tem mais a questão da aposentadoria e outras coisas que também são importantes, questão de saúde. Então, no começo, eu cometi um erro grande de ficar trabalhando informalmente, porque o tempo E passa. você ficou muito tempo Fiquei assim, bastante informal. tempo informal, eu não lembro muito, mas acho que eu abri empresa acho que 2000, eu comecei em 2007, acho que 2011, 2012, alguma coisa assim. Eu não tive muita dificuldade depois que eu abri, sabe? Eu abri a empresa, pela questão de, acho que, a questão de prestação de serviços. Eu vejo, assim, que a prestação de serviços, de repente, ela traz algo mais simples, né? Porque eu não precisava lidar com, por exemplo, produtos, né? O meu produto é o conhecimento. Então, não precisava ter essa questão de logística, a questão de, por exemplo, vigilância sanitária para verificar o meu Uhum. ambiente. Não precisei de muitas coisas, eu não precisei. Simplesmente abri a minha sala, fui, fiz o alvará, né, que é necessário lá na prefeitura, fiz tudo que era necessário, né, fui até um contador que fez as coisas para mim e foi muito simples, muito fácil. Para mim, essa questão eu não tive dificuldades não para abrir a empresa, né? E para mim foi uma questão muito boa, porque, queira ou não, as pessoas consultam, elas querem saber, né, elas querem saber a tua procedência, né? Então, pelo fato de ter uma procedência, hoje é uma empresa aberta, digamos assim, eu consigo ter mais prestígio, né, mais confiança. A pessoa Isso é vê que você tem um importante. CNPJ, consegue emitir uma nota fiscal, né? Exatamente. As pessoas muitas vezes pedem para a questão de imposto de renda, né? Acho que no abate o imposto de renda. Então é importante você ter essa questão aí. E com relação ao Legal. curso de inglês, foi assim que eu comecei, né? As dificuldades que eu tive no começo foram essas, né? De trabalhar informal, acho que foi a pior de todas, né? Nesse sentido, foi um erro grande que eu cometi, que é um tempo que não volta atrás, mas se eu pudesse dar esse conselho, se você for começar alguma coisa, comece do jeito certo. Comece com o pé direito. Até porque existem várias pessoas que, na verdade, muitas vezes, dependendo do negócio que você abre, elas não querem o teu sucesso, elas querem que você feche mesmo. Principalmente a concorrência, muitas vezes ela quer que você. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas pode acontecer. Aconteceu comigo com o cachorro quente. Às vezes as pessoas vinham me perguntar, mas você já abriu firma? Você percebia alguma coisa, sabe? Que a pessoa estava pescando ali para tentar te pegar em alguma coisa. Mas como eu Uhum. comecei, eu acho que você precisa geralmente entrar pela porta. Eu aprendi a entrar pela porta, não pela janela. Então, é importante fazer o que é necessário primeiro. E você tem uma estrutura ali para poder. É como se fosse uma casa, né? Você precisa ter estrutura primeiro para poder fazer essa casa crescer, né? Para Sim, construir. sim. E na empresa que você. Na empresa não, no cachorro quente que você tinha aberto lá, você tinha uma funcionária, correto? Tinha uma funcionária, de vez em quando duas, né? Que trabalhavam ali comigo, mas na verdade era eu mesmo e mais uma pessoa, né? Trabalhávamos juntos e, e aí eu também vi uma dificuldade, existe uma dificuldade assim entre você trabalhar, depender só de si mesmo
e também muitas vezes depender de outras pessoas para trabalhar para você. Então eu percebi que não tem essa coisa fácil, você precisa saber se adaptar, né? De repente fazer um curso de gestão de pessoas e porque o segredo é lidar com pessoas, na verdade, né? Muitas vezes a gente sabe lidar com tudo, né? Sabemos lidar com Uhum. equipamento, sabemos lidar né, digamos assim, o material, o produto, mas com as pessoas que são o nosso foco principal, muitas vezes a gente não sabe, principalmente algumas vezes os nossos funcionários, né?